trajetória. O que achou do governo incluir a linguagem neutra nos eventos? Está perguntando a Raquel. Olha, essa eu vou responder bem direta. Eu acho que há uma confusão. Acho E que você não. como educadora. É, assim, não há uma política de Estado em relação à linguagem neutra. Acho que essa é a primeira coisa. Não existe uma política de Estado em relação a isso. O fato de alguns ministros falarem, o todes, ele nem falou, a sua fala toda foi utilizando da linguagem neutra. Ele usou uma palavra de cumprimento, igual uma série de outras palavras que se utiliza. Então eu não vejo esse episódio como o governo adotou como política de Estado a questão da linguagem neutra por uma palavra que foi dita. Tem uma série de palavras que a gente se incorpora no dia a dia e, no entanto, mesmo elas não estando configuradas na língua portuguesa, e socialmente a língua ela é esse processo também vivido. E o fundamental da comunicação, da língua é a comunicação. Se você falou e se entendeu, mas nesse caso não trato que houve uma política de Estado, não houve. Entendi. Alguém me perguntou aqui sobre as inspirações. Não sei. Ah, você vai voltar depois? Não, sim, pode. Ah, perguntaram se é a Nani Pipa. Eu acho que minha principal referência, pra mim, é a Vera Verão, Jorge Lafon, né? Inclusive as pessoas me perguntam hoje, eu te chamo como tá montado, desmontado, Erivan, Ruth Venceremos. Me chama pelo nome. E eu atenderei, ou Ruth ou Erivan, porque a Vera Verão, pra mim foi uma referência, porque quando criança diziam, né, assim, por um período eu vivia com meu cabelo um black, aí a família resolveu raspar, que era mais fácil todo mundo. Então todos nós, os homens de casa, tinham cabelo baixinho, 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 baixinho. E quando eu passava, assim, pelos meus trejeitos, as pessoas diziam assim, Ihu, Vera Verão, muito pra tentar diminuir mesmo minha humanidade. E, cara, eu não conseguia entender por que aquilo tudo. E aí, quando eu via Vera Verão na TV, cara, eu dizia assim, pois se me chama, pra mim vai ser motivo de orgulho, sabe, assim. Você não viu como algo pejorativo. Não, Você no viu como. início aquilo me inquietava e eu comecei a processar. E eu poderia ir para um caminho, sei lá, que aquilo me deprimisse. E alguns amigos meus sofreram esse processo. Eu aproveitei e canalizei para outro caminho. Eu disse assim, não, aqui serei resistência. Assim como. E assim, a TV, quando surgem alguns personagens, quando olham para nós, as pessoas geralmente dizem assim: olha, tá fulano e tal. Não sei se você lembra, olha a faca Ah, sim. do Zorro Total. Ou então lacraia, lacraia. Então as pessoas olhavam pra mim porque eu, uma bicha com muito orgulho, preta, andava e as pessoas olhavam e viam Vera Verão. Só que dizia aquilo como forma de chacota. E eu cheguei um momento e disse bem assim, eu disse, cara, quer me chamar? Ok, Vera Verão. Entendeu? É, Então, bora mudar o disco, porque. Então, exato. eu fui pegando aquilo que as pessoas queriam que eu tivesse vergonha. Porque na medida que as pessoas começam a olhar pra você, começa a dizer, começa a falar da sua forma física, começa a falar do seu jeito, começa a falar da forma como você fala, a tendência é você vai ir se retraindo, 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 não querer sair de casa, não querer ter medo assim, sabe? E então, o que foi que eu fiz? Eu disse, cara, se eu voltar pra casa toda vez que alguém me xingar na rua ou me soltar uma piada, eu vou estar negando a mim mesma. E eu não vou negar a mim mesmo, não, em virtude dos outros. E aí, nesse processo, Vera Verão para mim foi uma grande referência. Elza Soares para mim também é uma grande referência, pela trajetória dela, que representa um pouco a trajetória de muitas mulheres. Quando eu penso em Elza Soares, eu penso na minha mãe. Minha mãe não cantava, não era cantora, não é cantora, né, como foi Elza Soares. Mas eu olho assim, o que minha mãe sofreu, eu olho para a trajetória da Elza Soares e como conseguiu, diante tanto sofrimento, construir uma poesia, sabe? Assim, fez da dor poesia, fez da dor o seu manifesto da vida. Então, Elza Soares para mim é uma outra grande referência, além de Vera Verão. E no próprio casamento da Elsa com Garrincha, ela viu, obviamente, né, a questão do alcoolismo Sim, no crack da seleção brasileira e viu ali vivenciou, óbvio, né, essa luta, essa batalha que é ter o seu cônjuge, seu parceiro ali sofrer com esse vício, né? E a sua mãe também, obviamente, fez esse paralelo e é natural de você também fazer essa comparação. Mas o que eu achei legal é você utilizar de algo negativo e transformar como gasolina, como um impulso para você seguir sua vida de forma limpa, honesta, verdadeiro. Tanto é que veio para cá, para o Distrito Federal,
e venceu, né? Venceremos, olha. É, Venceu, Ruth, venceremos. venceremos. E você coloca no plural. Por que o plural? Cara, assim, porque eu acredito muito na ideia de um projeto coletivo, sabe? Assim, de superação mesmo das coisas. Como eu digo, embora eu tenha a minha responsabilidade individual como pessoa, como sujeito, não sei o quê, mas eu não me faço sozinho. Eu preciso do outro para que haja troca. Eu preciso das outras pessoas para que, inclusive, o meu processo de pensamento e de conhecimento se construa. E isso a gente só faz pelo processo de experiência. Então, quando eu penso assim, a ideia de venceremos tem a ver com essa ideia de que é em comunhão que a gente obtém conquistas, mas eu gosto muito de dizer que, ó, venceremos, vencer, vencer, no sentido de vencer. E também sonoramente vem um vencer, tipo, vencer você, Totti. Sim. Entendeu? Então eu gosto muito dessa. Foi um amigo, inclusive, que me deu esse nome. No início eu não gostava muito, não. Entendia muito bem. Ruth, venceremos. Por conta do Unidos Venceremos. Ele pensou isso, né? Mas a minha história, o processo que eu vivi aqui no DF, eu fui muito nas escolas, eu fiz muito trabalho nas escolas aqui no DF, montada, fazendo algumas discussões. E aí, cara, eu pensei muito que o venceremos tem a ver com vencer você e vencer. Perfeito, perfeito. Boa sacada, E, foi muito e top. por pouco, e bateu ali na trave, hein? Bateu na trave Meu Deus. mesmo isso Aí eu daí. brincava bem assim, o pessoal dizia, né? Os haters chegavam bem assim, e aí já pensou em mudar o nome? Ruth Vencida? Aí eu só Aí, só caio na gargalhada, eu só olha. é. Agora, eu tenho que perguntar, é o meu papel, Eita, né? Fazer a tô pergunta. solteira. Não, É, brincadeira. é uma questão óbvia. Se eu sou um presidente eleito de esquerda e eu tenho como uma pessoa numa unidade da federação que contribuiu e muito para o meu sucesso no segundo turno, é mais do que natural eu convidar essa pessoa que me ajudou para compor o governo federal. Você já recebeu esse convite? Está em Olha, tratativas? O que desculpa, que mas eu você... acho que ele me decepcionou, porque eu achei que a pergunta ia ser sobre o meu estado civil, ele veio perguntar de trabalho. Brincadeiras à parte, pois é, eu recebi o convite, eu tive aí, como a gente já conversou, né? Foi uma votação expressiva. Eu fui a 10ª candidatura mais votada de 216 candidatos. Fiquei aí na primeira suplência. E o resultado disso, né, veio então o convite do ministro Paulo Pimenta para que eu pudesse integrar a equipe dele na Secretaria de Comunicação da Presidência da República, assumindo um cargo que ainda estou em processo, né, de nomeação, que será um cargo chamado Participação Social e Diversidade, que é exatamente para a gente pensar em instrumentos de processo de escuta da sociedade civil no sentido do olhar sobre as políticas públicas. Porque muitas vezes o que acontece, Totti, as pessoas se elegem e acha que a única forma de governar é montar seu time sem fazer um processo de escuta. É preciso que haja um processo de escuta. Antes de 2003, o Brasil tinha realizado apenas 7 conferências nacionais, 7 conferências como uma política de Estado, a educação, outro na área da saúde, coisa parecida. E depois disso foram mais de 50 conferências. De 2013 para cá, né? Inclusive o governo Temer e outros houveram as conferências, porque são instrumento de participação das pessoas ir lá, ao poder, a opinar. E aí essa ideia da participação social e diversidade é a gente poder, ao mesmo tempo, fazer um processo de escuta através de criar alguns instrumentos para que a gente escute realmente a população naquele tema específico e ao mesmo tempo garantir que a gente tem um governo que ele represente a cara do povo brasileiro. Nosso povo é plural, nosso povo é diverso, entendeu? Então é um pouco isso. Topei o desafio e bora ver no que vai dar. É,